hoje eu quero falar com você que está com dificuldade de confiar em Deus em meio aos dias que nós estamos vivendo. Talvez você está olhando tantas coisas que estão acontecendo e você vê que todas as circunstâncias ao seu redor não cooperam para que você continue com fé em Deus. Bem-vindo ao canal Jesus e Nós, eu sou Daisy e hoje nós vamos falar sobre a importância de confiar em Deus mesmo diante das adversidades. O texto base que eu tenho aqui para nós está no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que é quando Jesus ele vai acalmar a tempestade. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez hoje você está olhando as situações da sua vida e tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, e você se sente assim como estes discípulos que estavam no barco juntamente com Jesus estavam se sentindo. A Bíblia nos fala que eles já tinham um período de caminhada com Cristo sobre a terra. E ainda assim, eles cumpriram uma ordem de Jesus que era entrar no barco e passar para outra margem, como está no primeiro versículo que nós lemos. Passemos para outra margem. Então, muitas vezes, você está olhando para a sua vida e você está questionando como é possível se eu, sendo alguém que ando no caminho do Senhor, que conheço a palavra de Deus e estou passando por tantas tempestades, por tantas adversidades. E eu quero, à luz da palavra de Deus, te trazer a memória que você deve confiar e acreditar, sim, naquilo que Jesus ele tem falado para você. Se nós formos olhar a palavra de Deus, nós vamos ver que ali se levantou um grande temporal, uma grande tempestade, mesmo Jesus estando no barco com seus discípulos. E talvez é isso que está acontecendo com você. Você olha para tudo que você tem e você diz assim: eu tenho Jesus na minha vida, eu acredito nele com toda a minha fé. E ainda assim, tem me acontecido tantas coisas que não tem favorecido a minha caminhada, não tem favorecido o meu ministério muitas vezes. Eu não sei como você está, mas eu sei que se você confiar e acreditar em Jesus, você vai conseguir sim vencer essa tempestade, vencer as adversidades. O que eu quero te chamar a atenção nessa palavra é que as lutas e as adversidades, o grande temporal que se levantou ali, juntamente com naquele barco que Jesus estava com os seus discípulos, foi uma tempestade tão forte que colocou aqueles discípulos até mesmo numa posição de desespero, de chamar o mestre, de dizer assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Só que, mais do que o desespero daqueles discípulos em fazer aquela chamada para Jesus, eu quero te mostrar que Jesus estava tranquilo ali dentro daquele barco. E talvez você tenha se colocado em posição de desespero, de ansiedade, de adversidade, até mesmo numa posição de ir a Cristo e questionar e dizer assim: como, Senhor, isso está acontecendo na minha vida? Como o Senhor tem permitido que isso aconteça comigo? Mas eu quero te dizer que as adversidades da sua vida, as tempestades que acontecem aqui do lado de fora ou até mesmo dentro de nós, são tempestades que não desesperam o nosso Cristo. As adversidades que você está vivendo não são adversidades que colocam em desespero Deus.
Deus não fica desesperado quando vê a situação atual do mundo, porque Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele conhece tudo aquilo que está acontecendo, desde o princípio Ele já sabe de todas as coisas. Então isso que hoje te faz se desesperar, isso que hoje faz com que você venha clamar e dizer ao Senhor, Senhor, por quê? São coisas que não estão movendo Deus a se desesperar. A pressa que você tem não é não é essa sua pressa que está movendo Cristo. Porque às vezes nós vamos de uma maneira arrogante, de uma maneira petulante a Deus e dizemos, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando, como o Senhor não vê, o Senhor não se importa, que foi assim que os discípulos chegaram para Jesus e disseram para ele, não te importa, Senhor, que nós pereçamos? Vamos voltar lá no versículo 38, fala que Jesus estava dormindo sobre uma almofada e que eles dizem assim, Mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes é você hoje que está olhando para a sua vida e está dizendo assim, mas Deus se esqueceu de mim. Deus não está se importando com a minha situação. O Senhor não importa que eu estou perecendo, o Senhor não importa que algo de ruim está acontecendo na minha vida. Mas eu quero dizer que você precisa olhar e lembrar que o Senhor, Ele continua tendo o domínio de todas as coisas. Porque o maior milagre, muitas vezes, não está no fato de Jesus vir e acalmar a tempestade. Sim, é um grande milagre, mostra a nós o domínio, revela a nós a autoridade de Jesus. Mas o milagre está ali também, em Jesus não acordar, não se despertar com aquela tempestade. Por quê? Porque Ele sabe que Ele tem o controle de todas as coisas. E hoje eu quero te convidar a confiar em Jesus, a tal ponto de você poder descansar, a ponto de você poder passar pelas tempestades sabendo que o Senhor está com você. É saber que Jesus está no barco e Ele está acessível ali a todo momento. É saber que Jesus ele está contemplando a sua vida e que Ele pode sim intervir em todas as situações. Mas Cristo também quer te dar uma palavra, da mesma forma que você vai a Ele, Ele vem a você para dar uma palavra. Mas antes de nós falarmos qual palavra que Jesus traz a nós, eu quero te lembrar de pessoas que descansaram e confiaram na palavra de Deus. Eu quero te lembrar de Adão, que estava lá no jardim do Éden, e Deus coloca em Adão um profundo sono, e ali Deus prepara para Adão a sua adjuntora, a sua ajudadora, Eva. E quando Adão abre os seus olhos, está diante dele aquele de quem ele mesmo vai dizer que essa verdadeiramente é osso dos seus ossos e carne da sua carne. E às vezes o que está faltando para você é deixar que Deus venha fazer da forma que Ele quer. É deixar que Deus venha guiar e direcionar a sua vida de forma que Ele tenha a autonomia de fazer qual é a vontade dEle. Porque muitas vezes nós queremos interferir na vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos interferir naquilo que Deus vai fazer. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos que o que Deus faz é realmente o melhor para nós, nós vamos descansar e deixar que Ele faça toda a obra. Se nós olharmos para tudo quanto o Senhor já fez na nossa vida, nós vamos recordar e entender que tudo que Deus fez sempre foi o melhor. Sempre foi para nós aquilo que nos trouxe o melhor resultado. E eu gosto de dizer que por muitas vezes Deus ele fechou portas na minha vida que no determinado momento que eu estava passando por aquela situação eu não entendi. O não de Deus, o porquê Deus estava me colocando numa posição de descansar e confiar nele. O porquê Deus estava me levando a repousar nos braços dele. Mas nós que gostamos tanto do Salmo 23, a igreja brasileira que gosta tanto do Salmo 23, de meditar e confiar naquela palavra que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, também é esse salmo que diz, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Além de tudo isso, irmãos, nós precisamos entender que
Jesus é aquele que vai sim nos guiar. E como nós vamos deixar que ele seja realmente o nosso pastor se nós não estamos deixando ele nos guiar nos momentos da nossa vida? É nos guiar nas coisas simples muitas vezes. É nos momentos em que nós estamos olhando para as situações que nós estamos passando e entender que ali o Senhor ele tem o poder sim de agir. É saber que o Senhor ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Às vezes você está entregando a Deus apenas uma parte da sua vida, apenas uma pequena parcela da sua história, apenas um setor, uma área da sua vida. Talvez você está entregando apenas o seu lado espiritual, mas Deus ele quer que você entregue a sua família, os seus projetos, os seus propósitos, os seus estudos. Ele quer que você entregue o seu trabalho na mão dele. Ele quer que você entregue tudo aquilo que você tem e deixe com ele. Lembra do convite de Jesus, que Jesus ele fala assim: vinde após mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Às vezes nós olhamos e pensamos assim, isso é só para quem está trazendo vícios, para quem está trazendo grandes bagagens aí do mundo, mas não. É para você que está tentando ter o controle da sua vida, o domínio de toda a situação e não está confiando e descansando em Deus. É para você que está olhando a tempestade, está lutando com as suas próprias forças e não está confiando em Deus. É para você que está administrando a sua vida na sua própria força. E o Senhor está dizendo assim, vem a mim que eu vou te aliviar. É você que está vivendo com ansiedade, com dificuldade, e você está dizendo assim, eu vou sucumbir. Você está vendo que da maneira que você está, você vai sucumbir. E Jesus está olhando para você e dizendo assim, confia em mim. Me convida para agir na situação, porque aquilo que te desespera, aquilo que te desestrutura, não é nada para mim, não é nada para que eu venha agir. E às vezes está faltando apenas você chamar o mestre para fazer parte da sua vida. Porque muitas vezes nós estamos, sabe de que forma? Estamos colocando algo nas mãos de Deus e quando menos nós esperamos, nós estamos também tomando nas mãos de Deus, dizendo assim, deixa que eu sei fazer melhor. Deixa que eu sei fazer do meu jeito. E Jesus está te convidando para que você venha entregar tudo nas mãos dele. Tudo. E confiar que ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Sabe, além dessa chamada de atenção que essa palavra me diz, de que a tempestade ali, externa, ela não afeta Jesus, o desespero daqueles discípulos não é capaz de afetar e tocar Cristo a ponto de desesperá-lo. E você pode dizer assim, mas ele era o Filho de Deus. Sim, ele é o Filho de Deus. E isso não vai desesperá-lo, sabe por quê? Porque ele sabia que com uma palavra ele poderia colocar fim àquela tempestade. O mesmo poder, a mesma palavra que foi dada lá no início, a mesma palavra usada no Gênesis, do haja, do exista, do tome forma, do aconteça, é a mesma palavra que Deus ele pode usar hoje sobre a sua vida. E você muitas vezes está com receio de ir até ele da forma correta. E o mais interessante ainda dessa palavra é que, independente da petulância, da arrogância que esses discípulos vão a Jesus, ele tem o seu amor, a sua bondade, toda a sua amabilidade vai e alcança aqueles discípulos naquela tempestade e convida eles a terem fé. E eu quero te convidar como Jesus convidou aqueles discípulos para que você tenha fé no seu coração. Sabe que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que nós ainda não vimos. Cristo está te convidando para que você tenha fé no teu coração. Convide a Ele hoje. Convide a Ele nesse tempo. Tenha fé na palavra de Deus, nas palavras de Jesus. Não acredite porque sou eu que estou dizendo, mas acredite porque é a palavra de Deus. E Jesus está te convidando para que você tenha fé. Hoje o Senhor ele quer te dar gratuitamente a fé de ir até Ele. Porque Jesus olhou para aqueles discípulos, aqui no versículo 40, e disse assim, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
Eu quero te convidar a um exercício de fé hoje, de você olhar para aquilo que Jesus ele já fez na sua vida e contemplar quais caminhos ele trilhou juntamente com você. Contemplar os lugares que ele já caminhou contigo e onde você passou, se em algum momento ele te abandonou. Eu quero te convidar a trilhar pelo caminho de vivenciar outra vez o cumprimento de promessas e promessas que Deus ele fez na sua vida. Eu quero te convidar a exercitar a sua fé de tal forma que você venha olhar e reconhecer que o Senhor ele se fez presente em tantos outros momentos da sua vida. E por que ele não estaria presente hoje na situação que você está enfrentando? Eu quero te convidar que você venha olhar de maneira detalhada aquilo que Jesus já fez. Porque os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com ele, e eles disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus quer te levar a ter uma nova experiência com ele. Deus quer te levar a ter um novo momento com ele, uma intimidade maior, para que você possa dizer: eu conheci o Cristo que multiplica os pães. Para que você possa dizer assim: eu conheci o Cristo que fez curas, milagres, ressuscitou a mortos. Mas eu também conheci o Cristo que tem o controle da natureza. Eu também conheci o Cristo que, pela sua palavra, ele acalmou a tempestade. Enquanto eu estava naquele maior desespero, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor veio e acalmou a tempestade. E hoje o Senhor, ele te convida, como ele convidou aqueles discípulos. Ainda não tendes fé? O Senhor hoje te convida a ter fé. Esse é o convite de Cristo para a sua vida. Que você tenha fé no seu coração. Que você tenha convicção de que o Senhor ele está contigo. A tempestade, ela vai acontecer a todo momento. A vida é cercada das adversidades. O inimigo, a todo instante, ele tenta tirar a paz do seu coração. Mas o Senhor, ele te convida que você tenha fé. Que você tenha confiança de que ele está com você. Se você um dia convidou Jesus para estar no seu barco, se você um dia convidou Jesus para estar na sua casa, saiba que ele também continua aí. Saiba que ele continua no seu barco. Saiba que ele está olhando para a sua vida e ele está esperando que você venha dizer para ele: Senhor, mais esta área da minha vida eu entrego nas tuas mãos. Mais essa área da minha vida eu coloco para o Senhor. Que o Senhor venha agir e venha intervir. E que você possa descansar, sabendo que o Senhor, ele não apenas teve poder lá no passado, mas que você possa se lembrar daquela palavra que nos diz que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que a sua mente, o seu coração possa ter essa paz, esse refrigério para passar por esse tempo. Talvez as adversidades tenham te consumido. Talvez as dificuldades tenham tomado conta da sua vida, da sua casa. Talvez se tornou algo insustentável em alguma área da sua vida. E o Senhor está dizendo assim: entrega tudo a mim. Ainda não tem fé de entregar esta área da sua vida ao Senhor? Você ainda não tem fé de entregar este teu trabalho ao Senhor? Você ainda não tem fé de entregar ao Senhor aquilo que Ele mesmo te deu? O Senhor, ele te convida a entregar a Ele, a descansar nele, a confiar que Ele pode fazer. E Jesus, ele em nenhum momento nós vamos ver ele repreendendo os discípulos e dizendo assim: mas isso é maneira de você vir falar comigo? Isso é maneira de você vir me despertar do meu sono? Não sabe você que eu sou todo-poderoso? E da mesma forma, Jesus, ele quer te abraçar hoje. E ele não está te repreendendo pela forma como você foi, porque ele conhece a fraqueza do ser humano, ele conhece a fraqueza da humanidade. Mas ele está dizendo, através do seu convite, que você venha se lembrar que se você tiver fé, ele vai agir.
Assim como o Senhor agiu outras vezes na sua vida. Assim como o Senhor agiu em outras áreas. Assim como o Senhor operou em outros momentos da sua história. Que você confie para passar por mais este momento, para atravessar mais essa jornada. Passar, porque o convite de Jesus àqueles discípulos naquele dia foi: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Você vai conseguir chegar aonde Jesus ele determinou que você chegaria. Você vai conseguir atravessar este mar, atravessar essa tempestade, mesmo que ela se torne violenta e furiosa. Porque Jesus ele está contigo. Que a sua fé seja acrescentada nesse dia, que o seu coração seja agraciado pela palavra de Deus e que você tenha sempre em mente que você precisa, depende de Cristo e que Ele está tão perto de você que você pode chamá-lo, que Ele vai responder, Ele vai intervir na sua vida. Então é isso, que você possa ficar agraciado pela palavra de Deus. Espero que você tenha gostado dessa palavra, espero que você tenha sido edificado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Não esqueça de compartilhar com alguém essa palavra de fé e de edificação. E nós nos encontramos no nosso próximo vídeo falando um pouco mais de Jesus. Até lá. Que Deus abençoe.